Oi, gente, boa tarde. Bom, então vamos começar a dar início à sessão temática da nossa querida Briane Bica, Vida e Obra. Eu vou chamar os componentes dessa tarde para que a gente possa começar o evento e começar esse bate-papo gostoso em memória da nossa querida e saudosa Briane. Eu faço referência, então, à presença do nosso querido Paulo Bica, que está presente. Obrigado, Paulo, pela presença, os colegas. Então, por favor, colega Jurema Machado, colega Luiz Felipe Torelli, colega Luiz Custódio e a colega Ana Meira, por favor. Silvia Braga. Bom, gente, falar da Briane, eu não vou ter essa ousadia de tentar, na minha pequena fala, acrescentar qualquer coisa que todos aqui presentes já não conheçam da linda vida e trajetória da nossa colega. Nós tivemos essa semana, então, o começo do nosso Congresso Brasileiro de Arquitetos, onde, na solenidade de abertura, tivemos a devida distinção à Briane. Um momento muito bem calibrado para todas as sensações e todos os sentimentos que nós devemos ter com a perda precoce e também a permanência da Briane, que vai nos acompanhar por muito tempo. E aqui eu ouso fazer um pequeno relato pessoal do que foi a Briane, a passagem rápida da Briane na minha vida. De maneira mais intensa, logicamente, ao longo da vida profissional, nós tivemos alguns encontros no IAB, e aqui comecei fazendo de trás para frente o evento. Queria agradecer ao presidente Rafael Passo pelo convite e ao IAB por me oportunizar em fazer essa, digamos, apresentação dos colegas e começar um novo bate-papo, um novo momento da vida da nossa Briane. E o que eu estava falando em relação à minha pessoa com a Briane, nós tivemos um contato muito mais contínuo e semanal nos trabalhos preparatórios para a última eleição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, onde aí sim eu tive a oportunidade de sorver da genialidade, do amor e da grandiosidade dessa colega. De maneira muito especial, nós, em 2018, conseguimos, depois dessa grande perda, conseguimos sensibilizar o plenário do Rio Grande do Sul para criar a Comissão Temporária de Patrimônio Histórico. Então, desde lá, nós estamos trazendo pelo menos tentando, né, essa força, esse combate, esse amor, essa dedicação, essa qualidade de trabalho que a Briane sempre deu nas questões que se envolveu em relação ao patrimônio cultural. E, para mim, é uma emoção muito grande poder fazer essa abertura, né, frente a colegas de alta qualidade, de alto envolvimento e história no nosso patrimônio nacional. E, bom, eu queria pedir desculpa por alguma incorreção, e eu sei que vocês estão aqui para assistir os nossos convidados, então, de pronto, eu passo a palavra para o Torelli, para que possa nos brindar com um pouco mais da luz que a Briane sempre deixou entre nós. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. É com muita emoção que a gente se reúne aqui para essa sessão em homenagem à memória da Briane. Eu queria especialmente dedicá-la ao amigo Paulo Bica, ao Diogo e à Sofia, os filhos dela, e a todos os amigos que ela tem aqui em Porto Alegre, Brasília, Salvador, Pernambuco, Belém, em suma, por esse Brasil todo, onde ela andou, e era uma pessoa de grande reconhecimento, principalmente pela sua generosidade e a sua alegria. Foi muito feliz a escolha desse local, né? Embora a tarde esteja quente, né? Bastante ensolarada, né? E com certo calor, toda vez que eu via aqui em Porto Alegre, a Briane me trazia até aqui a Praça da Alfândega. Quando descobriram os degraus, que aqui, quando fizeram a escavação, aquilo foi um momento assim, de muita alegria para ela. Ela me trazia aqui, íamos ver as obras que estavam sendo financiadas pelo Monumenta,
né? Então, era um momento assim, de muita intensidade, né? E ontem, eu cheguei aqui na quarta-feira, já é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui à praça, e eu pude notar que, como a praça aqui é utilizada, né? Como são uma diversidade de pessoas muito grande que frequentam, desde aqueles que só estão passando, aqueles que estão nos bancos, aqueles que estão jogando dama e em suma, outras atividades recreativas, não é? É um lugar de muita vivência social, de muita riqueza. Então, eu acho que o lugar não poderia ver melhor a escolha do local. Bom, eu vou pedir licença a vocês para ler um texto que eu preparei, até porque eu me sinto mais seguro, né, fazendo a leitura. Então, eu agradeço a todos e eu queria começar. Eu não sabia como eu começava a minha homenagem, né? E matutei muito e achei melhor procurar um poema que simbolizasse esse momento e simbolizasse a pessoa e a vida da Briane. E eu encontrei um poema do Carlos Drummond de Andrade, que, por coincidência também, um homem que teve a sua vida profissional ligada ao patrimônio cultural, que se chama Ausência. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Carlos Drummond de Andrade. As palavras de Drummond exprimem o sentimento que nos une nessa tarde. Embora a ausência de Briane seja dolorosa, sua presença alegre e amistosa é permanente e inesquecível. Seria difícil apenas uma pessoa homenagear alguém como ela. E por isso, nós vamos aqui, eu e meus colegas, e cada um falar algumas palavras, e depois gostaríamos que a plateia participasse, que quem assim o desejasse pudesse subir aqui e também falar suas palavras de homenagem a Briane. Seria difícil apenas uma pessoa homenagear uma figura como ela, com seu trabalho dioturno de formiga, incansável e determinada, a lutar por uma causa que, muito embora fundamental para a nação, tem sido sempre realizada por poucos. Por isso, nos unimos como representantes do seu vasto fã-clube para, nesta celebração, em um local pela qual ela tinha muito carinho e que me trazia sempre em minhas vindas a Porto Alegre. Desde as primeiras iniciativas para a preservação do nosso patrimônio cultural, assistimos a um confronto desigual e voraz. O bota abaixo do último século, caracterizado por uma urbanização veloz e excludente, teve um efeito desastroso sobre nossas cidades e manifestações culturais. Nosso ambiente urbano, em todas as suas dimensões, tem sido degradado por iniciativas que refletem o modelo de concentração de renda, desigualdade, violência e segregação social e territorial que vigora, infelizmente, no país, a par de suas consequências sobre a qualidade de vida. Entre nós, paradoxalmente, a decadência e a pobreza foram responsáveis pela preservação, ainda que precária, de significativas frações urbanas e cidades. Perdemos testemunhos relevantes na nossa memória citatina. Da São Paulo colonial e pré-industrial, por exemplo, muito pouco se salvou. Do Rio de Janeiro, pela extensão de seu patrimônio, pelo fato de ter sido capital do país por quase 200 anos, sobraram alguns monumentos e retalhos urbanos. O mesmo verifica de norte a sul do país, de Porto Alegre aqui a Manaus, que é a terra da minha mãe, que tem 93 anos,
E outro dia ela esteve lá e falou: essa não é mais a minha cidade, não a reconheço mais. Embora na atualidade tenhamos um cabedal de experiências e exemplos a seguir, vemos que os governos em geral e os agentes econômicos e sua mídia pouco se interessam pela preservação do patrimônio cultural. Historicamente, os recursos e o apoio político sempre foram escassos. Atualmente, sequer a cultura merece um status de ministério. Registro que 2 momentos de nossa história podem ser apontados como algo excepcional a esse quadro: o Estado Novo de Vargas e a ditadura militar, que deixa claro a apropriação da cultura como lenitivo ao autoritarismo político, quando seu papel na superestrutura pode ser um importante instrumento de transformação social e desenvolvimento sustentável. O atual momento é tão grave que sequer se pretende qualquer estimulação ideológica. O que a gente está vendo em relação ao IPHAN, à Funarte e às outras instituições é meramente a destruição pura e simples, sem qualquer justificativa ou nada. O que a gente tem visto é isso, um verdadeiro massacre, não é? Briane ingressa no IPHAN em um momento muito especial para o patrimônio: a criação do CNRC, Centro Nacional de Referência Cultural, personificada na figura carismática de Aloysio Magalhães. A ideia de referência cultural admite que diferentes visões possam coexistir acerca de um bem e que os valores e as práticas sociais a ele atribuídos o tornem uma representação coletiva, reconhecida por um grupo ou mais, pelo sentido de identidade que desperta, transformando-o em um bem cultural. São conceitos capazes de reconhecer significados e de promover a salvaguarda e o acautelamento de uma variedade de manifestações que não encontravam respaldo nos instrumentos de gestão então vigentes, como o tombamento. Simultaneamente, em um momento onde havia supressão de liberdades individuais e um clima de autoritarismo que permeava toda a sociedade, a participação popular era estimulada como estratégia de compartilhar e produzir conhecimento. A crítica ao imperialismo, seja no campo econômico, seja no cultural, foi utilizada como uma espécie de estratagema para introduzir questões até então relegadas, como a valorização do saber e do fazer populares. Há uma inflexão renovadora e que amplia o conceito de patrimônio cultural, incorporando a dimensão intangível e novos olhares e perspectivas. Seu vasto trabalho em várias frentes sempre vinculou a preservação às demais políticas públicas, especialmente aquelas dedicadas ao planejamento urbano e do desenvolvimento sustentável, na acepção de Celso Furtado, e um esforço para quebrar o isolamento institucional e incluir o patrimônio cultural na agenda urbana. Exemplo dessa formulação está presente no seu trabalho desenvolvido no âmbito do GT Brasília, que nós temos aqui também o professor Coutinho, que junto com a Briane e a professora Maria Elane Gosdorff realizou esse trabalho pioneiro e de grande importância para o reconhecimento de Brasília como patrimônio da humanidade, né? E que permitiu, então, o reconhecimento de Brasília como o primeiro bem da modernista a receber essa distinção. Para que a gente possa nos referenciar com mais detalhes a vasta atuação da Briane, a gente vai fazer o que a gente chama aqui uma espécie de jogral do patrimônio. Para isso, nós estamos aqui com o Amil Custódio, Jurema, Ana Meira e a Silvia Braga, né? Todos nós compartilhamos em momentos distintos da trajetória da Briane, né? E eu creio que o depoimento de todos vai ser muito especial para a gente tornar esse momento um momento de lembrança e de muito carinho pela nossa amiga, não é? Dentre a obra da Briane, eu gostaria de destacar algumas passagens, né, alguns momentos especiais, não é?
além da questão do dossiê de Brasília, Patrimônio da Humanidade, não é? O estudo do patrimônio cultural da imigração, especialmente aqui na região sul, não é? O programa Monumenta, que culmina aqui em Porto Alegre com a recuperação do mercado municipal, não é? Do incêndio, e aqui da Praça da Alfândega, não é? A constituição dela em 2 patrimônios mundiais, que é São Miguel das Missões, que está aqui a amiga Ana, né? Que veio aqui nos prestigiar, né? E também em Brasília, né? E nós não poderíamos deixar de citar também a participação da Briane em 2 obras muito importantes para o estudo do patrimônio cultural no Brasil, ambas com a participação da Unesco, da Caixa Econômica Federal e também do IFAM, que são os livros Patrimônio Mundial no Brasil e a formação da arquitetura no Brasil. Era isso, gente. Muito obrigado. Eu vou passar, então, a palavra à colega Jurema Machado. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Um abraço especial aí para Paulo, Diogo e Sofia. Em nome deles, aí, meu carinho para todos aqui presentes. Um prazer, né, reencontrar os amigos. E, aliás, quando eu preparava esse texto e refletia um pouco sobre o que eu gostaria de falar sobre a Briane, eu fiquei me perguntando quem tinha tido a ideia de nos reunir aqui hoje e fiquei suspeitando que tinha sido ela mesma. Provavelmente foi ela que nos aproximou mais uma vez aqui hoje. E aí eu estou com um texto talvez um pouco longo, mas que eu preciso dele até para me apoiar em algumas citações, algumas são dela mesma. Então, eu vou tentar fazer isso da maneira mais sucinta possível. Na verdade, quando a Briane se foi, aí é um depoimento muito pessoal, eu senti uma dor muito profunda e que durou muito, foi muito, vamos dizer, renitente, ficava indo e voltando. E eu me perguntei, assim, algumas vezes, por que isso estava acontecendo, até porque a gente estava muito distante, por questões da vida mesmo. Ela aqui, eu em Brasília, o meu período no IFAM foi um período muito intenso, em que eu podia dedicar pouco aos amigos. E então, assim, o baque, né, da perda da Briane foi muito renitente no meu cotidiano, por um bom tempo. E nessas perguntas, né, de por que isso teria sido, eu fiquei também observando os comentários que foram feitos e os depoimentos, as homenagens, etc., que vocês devem ter observado, foram de todas as frentes, né, possíveis. O IAB, o CAU, o Governo do Distrito Federal, que declarou luta oficial e fez uma homenagem, vamos dizer, profunda, né, o SECRE na Bahia, o IFAM, a Unesco, etc. E, olhando todos esses depoimentos, o que eu me perguntando as qualidades que as pessoas mencionavam eram as mesmas que eu via e que me moviam tanto. E sempre presente nesses depoimentos a ideia de firmeza, integridade, determinação, etc., que são características, né, que todos que conhecemos sabemos que ela tinha, mas que são muito, vamos dizer, vinculadas com o perfil, com a atividade profissional. Mas o que mais me encantava e o que também era comum a todos os depoimentos, aí não só os escritos, mas os ditos, os comentados, eram as ideias de amizade e de generosidade, especialmente essa palavra que mais me bateu, né, que era comum a todos. Aí fiquei me perguntando como é que, então, aqui num evento que é público, num congresso de arquitetos, nós vamos estar falando de qualidades aparentemente tão pessoais. Eu estou afastando um pouco as profissionais, né? Talvez pelas profissionais a gente não tivesse reunido aqui hoje. Eu suspeito que essas outras são as que nos fazem estar juntos aqui hoje, né? Elas não são distintas, separadas umas das outras, mas elas, eu acho que as que nos carregaram para aqui, para essa praça, têm mais a ver com esse sentido dessa coisa agregadora, né, e, sobretudo, em torno da generosidade. E aí, bom, fui recorrer a uma coisa que eu faço de vez em quando, né, a textos filosóficos. Eu não sou estudiosa, aliás, eu sou uma leitora um pouco oportunista, um pouco
intermitente, totalmente intermitente, imediatista de filosofia, então eu leio fontes secundárias, não leio lá, né, na origem, tento ler alguém interpretando alguém, que me facilita um pouco o caminho. Aí fui ver essa coisa do sentido de amizade e generosidade, né? Que, na verdade, aí que eu volto ao meu texto, generosidade e amizade são virtudes. Virtudes, segundo o pensamento clássico na filosofia, são as excelências da parte racional da alma, que tem até um nome, chama-se arete, em grego. E essas excelências, elas são sensíveis à razão, elas dependem do nosso desejo racional de praticá-la, né? Eu entendi que virtude, ela depende sempre do desejo racional, da vontade, né? Não é algo, não é dom, não é instinto, né? E quando nós nos dedicamos, né, a fazer atos, por exemplo, de justiça, ou de moderação, ou de coragem, nós nos tornamos sóbrios, justos ou corajosos, ou seja, nós nos apropriamos, pela racionalidade, dessa qualidade natural. Um outro filósofo, Sérgio Cardoso, da USP, aqui, ele num ensaio sobre Montaigne, a amizade entre Montaigne e Lavoisier, ele fala uma coisa que vai se aproximando mais da nossa, vamos dizer, da nossa relação com a Briane, né? A amizade, ela não se baseia apenas na utilidade ou no prazer, mas na disposição de caráter dos verdadeiros amigos para o bem. Mais que isso, ela explica, o Sérgio Cardoso explica que a amizade, sim, ela começa no âmbito das relações particulares, mas ela diz respeito, sobretudo, à ética e, por extensão, à política. Ou seja, aí eu acho que eu encontrei o sentido de, num evento que é público, num congresso de arquitetos, nós estamos falando da amizade e da generosidade. São Tomás de Aquino ensina que o amor da amizade é um amor generoso, que quando nós amamos o outro para o bem desse outro. Na mesma direção, outros filósofos explicam a amizade como sendo a forma ética do sentimento amoroso. A amizade não está, portanto, na categoria das paixões, ela está na categoria das virtudes, né, porque nela não há falta, não há fusão, mas comunidade, partilha e identidade. E a generosidade, né, a segunda virtude. A melhor descrição que eu encontrei foi numa referência a Descartes, né? Como eu disse, eu leio quem lê Descartes, não chego lá. Ele diz o seguinte, que a generosidade ela é o princípio de toda virtude. Ela é o bem soberano, porque ela consiste na firme vontade de agir bem e no contentamento que essa vontade produz. Ou seja, o generoso ele é alegre, né? Ele tem prazer em ser como tal. A vontade, segundo ele, é o princípio de tudo. O homem generoso é, antes de tudo, livre. E, nesse momento, eu enxergo a Briane com muita clareza. É livre, porque é livre, não é prisioneiro de afetos, é senhor de si, é senhor das suas paixões, é senhor da inveja, das pequenas posses, das pequenas cóleras, dos pequenos ciúmes. Quer dizer, para se ter grandeza, você está associando isso com um sentimento de liberdade, né? Liberdade de todas essas pequenas coisas que nos aprisionam muitas vezes na mediocridade. Bom, então, eu prefiro então chegar, né, feita essa pequena introdução, nos temas que me pediram que seriam mais próximos de mim, ou que eu poderia suprir, da trajetória da Briane, mas sempre, talvez, olhando menos pelo conteúdo dos projetos, dos trabalhos, mas mais por esse lado da personalidade, do jeito de ser, da forma de se colocar, né, diante do mundo, diante das coisas. Aí o primeiro deles é o GT Brasília, que o Torelli já mencionou. É um tema que eu não vivenciei, eu não conhecia a Briane sequer nessa época, mas que, depois que a conheci, ficou muito claro para mim a importância que esse episódio da vida profissional dela tinha a importância dele na relação dela, né, tanto pessoal quanto profissional, com Brasília. E aí, sobre o GT, está aqui o professor Coutinho, que o Torelli já citou, cadê ele? Está ali, e a Silvia Braga, que foram colegas, o Coutinho na UNB, a Silvia no IFAM, nesse mesmo período, e daqui a pouco a gente vai abrir, todo mundo vai completar. Estava prevista também a Maria Elaine Kosdorff, que não pôde vir, que seria também importantíssima nesse depoimento. Então, falando um pouco do GT Brasília, eu tive a sorte de encontrar umas gravações que o IFAM fez uma coletânea de depoimentos sobre o GT, em que a Briane
tem um papel muito importante, e uma tese apresentada à UNB, Jéssica, me esqueci o nome dela, vou localizar aqui, que também tem vários depoimentos da Briane. Bom, a Briane ela amava as cidades e amava Brasília em especial. Brasília foi onde ela e o Paulo criaram os filhos, mas também o campo da militância profissional e da militância política. Esse grupo de trabalho, o GT Brasília, ele existiu entre 81 e 88, e ele era formado por IPHAN, Governo do Distrito Federal e UNB, e destinado a produzir conhecimento e medidas de proteção para Brasília, que naquele momento não era tombada, não tinha nenhum instrumento, né, dos tradicionais aí da proteção. Essa preocupação de preservação de Brasília ela é muito anterior. O Juscelino Kubitschek, 2 meses depois da cidade inaugurada, manifesta isso ao Rodrigo Melo Franco, escreve um bilhete e pede, olha, tombe essa cidade, mesmo que não seja muito adequado o instrumento do tombamento, porque eu não acredito em nenhuma outra medida. A lei que está no Congresso parece que não vai dar certo, a especulação já se anuncia, etc. Isso em 60, mas, de fato, o GT foi criado na gestão do Aloysio Magalhães no IPHAN, em 81, né, como eu disse. E aí tem um depoimento da Briane, que ela textualmente diz, em 79, o Coutinho, né, que está aqui, o Melo, que era o Walter Melo, do GDF, e eu fomos conversar com o Aloysio e falamos de uma questão muito séria da agressão, da especulação imobiliária, e ele, Aloysio, aceitou que criássemos o GT Brasília. Aí ela explica que ela tinha sugerido que aí, quer dizer, os depoimentos e os registros vão dando a cara, né, da pessoa, que ela sugere que o GT tivesse uma constituição de baixo para cima, que as pessoas se aderissem ao trabalho do grupo voluntariamente, não por uma decisão superior. E, sobretudo, esse grupo ele se colocou uma tarefa absolutamente inovadora, né, e inédita, que era de produzir instrumentos de proteção nos moldes do patrimônio, né, para uma realidade que sequer estava construída, sequer estava configurada com 20 anos de existência. Quer dizer, Brasília existia como projeto, mas como cidade ainda não. E o Aloysio Magalhães chega a mencionar uma coisa que ele criou, que ele chamou de tombamento projetivo, ou seja, na verdade, estava se tentando proteger o plano do Lúcio Costa e não a realidade que já estava lá, né, no território. E, por essa razão, foi um objeto e foram instrumentos de trabalho absolutamente inovadores, e o papel da Briane foi fundamental nisso. Ela explica, numa entrevista, que a condição de coordenação do grupo, ela tornou-se coordenadora do grupo, era, sobretudo, uma condição de liderança, ou seja, o Aloysio não admitia dar cargos, remunerar, DAS, coisas que o vale, as pessoas ou lideravam ou não lideravam, e que foi o que aconteceu com ela. E o GT passou a trabalhar não a Brasília projetada do Lúcio Costa, mas toda a dimensão da realidade territorial do DF, né, do Distrito Federal, não apenas o plano piloto. Assumiu o fato cultural e humano como ordenador e trabalhou as pré-existências da cidade projetada. A cultura local, práticas cotidianas e técnicas construtivas. Aí tem um novo depoimento da Briane nesse sentido, mais um depoimento. Ela diz que foi preciso inventar, porque não havia nada sistematizado de como tratar a preservação de uma cidade moderna. Então, andamos ao redor do objeto, pensando por onde se podia começar. Tínhamos plena consciência de que não era pelo centro, o plano piloto. Entendíamos que devíamos começar por aquilo que se dominava um pouco mais, que era a ancestralidade desse território, dizendo mais respeito à visão do IPHAN. Começamos pelas fazendas antigas, pelos acampamentos, por Planaltina, por Braslândia. Era o contexto de redemocratização, né, de diretas já. O grupo trabalhou com instrumentos de pesquisa, envolvendo população, trabalhou, aí com uma novidade, trouxe da UNB o professor Moody Koussa, não sei se estou pronunciando correto, Coutinho, que tinha um estudo extenso sobre os acampamentos que antecederam a cidade, os acampamentos das construtoras, né? E aí, na fala da Briane, uns estavam sendo expulsos, referindo-se aos acampamentos. Uns estavam sendo expulsos do Hospital do IAPI, outros da Vila Planalto, ou do acampamento da Tele Brasília, Metropolitana ou do Paranoá. Eram muitos os acampamentos e alguns deles já estavam sendo erradicados. Nos sentimos com muita vontade de trabalhar com essas populações, defendendo seus espaços, porque tínhamos absoluta consciência de que eram espaços históricos, eram espaços da memória, eram sem dúvida.
O GT deu também uma ênfase grande à questão da paisagem, que é também absolutamente inovadora, é determinante, é importantíssimo para Brasília, né? E no sentido, vamos dizer, mais contemporâneo do conceito de paisagem. Aí ela cita o papel importante que teve a Maria Elaine Kosdorff nisso. No final, em 85, o Zé Aparecido de Oliveira, governador do Distrito Federal, decide apresentar a Brasília à lista do Patrimônio Mundial. Brasília era sequer tombada pelo IPHAN. O GT ficou encarregado de produzir o dossiê, mas que depois, vamos dizer, foi ajustado aos critérios da Unesco pelo Silva Teles, pelo Augusto da Silva Teles, que era do ICOMOS e representante do Brasil junto a toda essa discussão do tema do patrimônio mundial, vamos dizer, adequando aquela vastidão aquela abordagem vasta a uma coisa, vamos dizer, mais palatável para a Unesco. Acabou que esse dossiê ele bebe das informações do GT, mas ele não é exatamente o GT. E aí coube ao GT também produzir a primeira medida de proteção da cidade, que também foi simplificada e reduzida depois pelo Ítalo Campo Fiorito e resultou na norma que vigorou até pouco tempo. Muito recentemente, quando eu estava no IPHAN, o Carlos Madison, que também participou do GT, talvez até como estagiário, né, na época, nós retomamos algumas das premissas do GT, sobretudo com relação, vamos dizer, a um escalonamento interno das medidas de proteção. E aí, nesses depoimentos, eu cito, né, mais uma coisa que era uma característica da Briane, para quem conheceu, era muito claro, essa capacidade dela de dar crédito às contribuições das pessoas e valorizar olhares, aportes, por mais heterogêneos que fossem. Então, nos depoimentos, ela menciona várias vezes o Coutinho, Walter Mello, citando a questão da participação dele ter contribuído com a formação dos arquivos da Nova Cap, que hoje viraram Memória do Mundo, da Unesco, né? Cita os operários da obra, era o seu Noé, que era um operário que fazia fotografia 3x4 para as carteiras de trabalho, a senhora Dona Wanda, que era professora, a Leiliane, essa eu cheguei a conhecer, junto com a Briane, que era uma garota, uma menina que furou a segurança do Sarney para entregar o primeiro pedido de preservação da Vila Planalto. A Maria Elaine Kosdorff, que ela cita diversas vezes, tanto pelo aporte, vamos dizer, intelectual e, sobretudo, pela aplicação inovadora dos métodos de morfologia urbana, né, para a legislação de Brasília. A Ieda Barbosa, Márcio Viana, Silvio Cavalcante, Henrique, Oswaldo, Silvia Braga, o próprio Silva Teles, com quem o grupo tinha divergências, mas que foi fundamental, né, no encaminhamento depois para a proteção de Brasília. E, finalmente, ela, no caso do GT, eu reproduzo aqui uma frase que eu a ouvi dizer muitas vezes, quando ela falava da força do projeto de Brasília para entranhar nas mentalidades e fazer com que aquilo que era apenas um texto, ou seja, um memorial descritivo, né, do Lúcio Costa, se transfigurasse numa cidade. E aí eu chego, vou ser mais rápida, na fase em que eu a conheci, que convivi, que foi a partir de 99, eu no Ministério da Cultura e ela já na Unesco. A ida dela para a Unesco, né, eu lembrava com a Silvia hoje, está relacionada com aquele momento, inicialmente, do Collor, extinguindo, botando funcionários em disponibilidade, né? Briane foi posta em disponibilidade, depois se deslocou por uma ação do Ciro Lira, se não me engano, para Manaus, para protegê-la, vamos dizer assim, da ira daquele momento. Briane trabalhou um período em Manaus. E depois, eu não sei exatamente... E Silvia também me lembrou que a participação do Henrique Oswaldo, né, que ela foi para o escritório da Unesco, em Brasília. O escritório da Unesco, onde eu trabalhei depois, era muito pequenininho nessa época que a Briane foi, era praticamente o representante, um espanhol que ficou lá por muitos anos, e um grupo mínimo de técnicos, e Briane era uma dessas pessoas. Quando eu a conheci, a Unesco já estava crescendo o escritório no Brasil, sobretudo porque o governo vinha usando, né, da Unesco para fazer esse projeto de cooperação e conseguir contratar consultores. E a Briane coordenava todos os projetos na relação com o governo brasileiro. E, nesse momento, era o momento do Monumenta, do programa, do começo do Monumenta, que não tinha chegado ainda às localidades. Ele estava ainda muito na área central, sendo concebido, formulado.
e já numa fase de um imenso conflito com o IPHAN. Decidiu-se por fazer uma gestão do monumento separada do IPHAN, e essa gestão se impôs ao IPHAN. E a Briane aí teve um papel fundamental, que foi encontrar um espaço para o IPHAN conseguir manter, pelo menos, princípios dentro desse programa. Ela tinha na mão, vamos dizer, uma habilidade, uma força, vamos dizer, que era o fato de que ela, pela Unesco, viabilizava as contratações dos consultores. Então, ela, vamos dizer, induziu a direção do programa a criar um GT-IPHAN. Silvia fez parte desse GT, inclusive, que era um GT que tinha esse papel de, vamos dizer, criar um mínimo de mediação entre a coordenação do programa, que estava absolutamente decidida a escantear o IPHAN, e o próprio Instituto. Isso daí foi fundamental. Até que vocês decidiram, né, por uma questão familiar, voltar aqui para Porto Alegre, e a Briane entendeu que eu tinha condição de substituí-la no IPHAN. Aí um ato de generosidade mesmo, porque, na verdade, eu não tinha nenhum domínio daquilo com o que ela trabalhava. Eu acho que talvez ela tenha se baseado naquilo que o Sérgio Cardoso fala da disposição dos amigos para o bem. Ela viu que eu poderia tocar o monumento e algumas outras temas que a gente, vamos dizer, tinha em comum. Nessa questão, aí eu volto à ideia da generosidade, porque, na verdade, eu senti isso claramente na relação comigo. Na verdade, o generoso não é a mesma coisa do justo, que dá a cada um o que lhe pertence. O generoso dá ao outro o que ele não tem, o que a pessoa que está dando tem e o outro só pode receber, né? Que foi o meu caso na minha ida para a Unesco, com vamos dizer, essa decisão. Na verdade, não foi ela que me contratou, foi o diretor do escritório, mas sem o papel dela não teria acontecido. E aí se abriu um tema, né, um mundo enorme para mim, de relação com o patrimônio mundial, de relação com todas as relações que ela tinha com a América Latina, Silvio Mutal, Ramon Gutierrez, Dora Arisga, etc., que era um universo também que eu não dominava. Nesse momento, quando cheguei à Unesco, estava concluído o livro que o Torelli mencionou, O Patrimônio Mundial no Brasil. É um livro muito lindo, de capa branquinha, que tem os 12 sítios do patrimônio mundial, não sei se muitos de vocês devem conhecer. E aí tem, vamos dizer, uma particularidade. A Briane, como o dinheiro era curto e a Unesco não tinha equipe, ela produziu esse livro quase que em casa. O Paulo pode ser testemunha disso, porque ele certamente foi cooptado. E está lá, tem textos dele no livro, mas por quê? Não tinha quem fizesse, leva para casa e faz. Então, faz de noite, faz fim de semana, né, porque foram um livro de 340 páginas, com maior qualidade, e foi produzido, vamos dizer, caseiramente, com um pequeno detalhe, que a Unesco não deixava dar créditos para funcionários. Então, a pessoa pode figurar como coordenadora, organizadora, etc., mas não é autora. Se você procurar no ISBN, esse livro não é da Briane, né? E ele é da Briane. E também no livro tem uma coisa interessante, tem 3 apresentações do Jean-Pierre Lévy, do Silva Teles e do Aziz Absaber, que são pessoas indiscutíveis, né, nesse nosso universo, mas que também foram formas de homenagear, né? Na verdade, era homenagem, vamos dizer, a pessoas que tinham tido um papel importante na relação com o patrimônio. O segundo é o que o Torelli mencionou também, da arquitetura na formação do Brasil, que, graças a Deus, que esse livro foi produzido, né? Aí, sim, ela e o Paulo puderam assinar como autores, né? Trabalharam bravamente como tinha sido no primeiro, mas são efetivamente os autores, porque ela não tinha mais vínculo com o livro, com o IPHAN e com a Unesco, desculpe, e pôde nos deixar. Esse legado que, de certa forma, consolidava, né, todos os estudos, o conhecimento que ela acumulou do patrimônio desde então. Bom, Monumento a Porto Alegre, eu nem vou mencionar, porque eu acredito que Ana e Custódio vão fazer isso. Eu só tinha uma pequena menção, porque essa eu repito ela a todo canto que eu vou, independente dessa circunstância que nós estamos aqui hoje, que foi a capacidade, não sei se vocês que são daqui perceberam isso, mas o Monumento tinha aquele programa de imóveis privados que só aqui em Porto Alegre produziu edificações verticais com aquela complexidade que foi produzida aqui, ou seja, financiamento para proprietários de edificações em altura, imóveis tipo apartamento.
Se o monumento, na relação com a Caixa e para esses imóveis privados, era uma cruz, um calvário, uma coisa inominável de complexa, aqui em Porto Alegre essa coisa só aconteceu por causa da Briane. Um misto de determinação, sedução, enfim, tudo que se pode, né, usar em favor de um interesse que é público, de um interesse comum. E aí, bom, eu acho que os colegas vão desenvolver isso. Eu finalizo dizendo que esse momento, né, de um Brasil brutal, outro dia a Ivana Bentes usou essa expressão, falando do Bacurau, né, do filme, esse tempo de Brasil brutal mesmo, que a gente está vivendo, tornam essa imagem da Briane ainda mais espetacular, né, mais rara, mais surpreendente. E aí eu penso que, com ela, que nós podemos buscar um guia de viagem para a gente reencontrar esse país que está nos escapando, né? Que é um campo da generosidade, da delicadeza, do respeito humano, do amor à liberdade, do amor à verdade, aos diferentes, à arte, à cultura, ao patrimônio. E aí a gente só pode agradecer. Obrigada. Oi, Silvia. Ao Paulo, ao Diogo e à Sofia. Eu quero dizer que eu perdi a minha grande amiga, a minha mais fraterna amiga. E quero agradecer a vocês, a essa mulher incrível que foi a Briane. Muito obrigada. Bom, vou passar a palavra para a Ana Meira. Vamos lá, Ana? Bom, eu queria agradecer a honra de estar aqui fazendo parte dessa mesa com amigos, colegas, enfim, queridos e tantas pessoas que amavam a Briane, né? Assim como nós. E eu optei por fazer uma apresentação mais como tá. Uma apresentação que poderia começar pelos vários trabalhos profissionais que eu tive o privilégio de ou herdar ou desenvolver junto com a Briane. O caso de Antônio Prado, por exemplo, que ela e o Carlos Max Moreira Maia foram pioneiros ao descobrir no final dos anos 70, início dos anos 80, e que só muitos anos depois foi trabalhado pelo IFAM e hoje é Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Poderia falar também do Castelo de Pedras Altas e desse enorme otimismo que a Briane exalava, né, ao defender, não, mas é possível. A gente dizia, mas Briane, é no fim do mundo, não tem como. Não, mas vamos, é importante, é uma das identidades do Rio Grande. Olha a questão da sustentabilidade que o Assis Brasil permeou, né, esse território, enfim. Hoje, patrimônio nacional também, mas eu vou optar por falar da minha experiência como moradora do Centro Histórico. Eu, todos os dias, me lembro da Briane. Quando eu desço a Vasco Alves, ou quando eu vou pela Riachuelo, e eu me lembro justamente disso que a Jurema falava, né, dos imóveis privados que eu tinha visto descuidados, com pouco afeto, desaparecendo do espaço urbano no qual eu convivia e vivo, né, até hoje, vendo vários desses exemplares, muitos enormes, que a negociação foi dificílima. Eu acho que só a Briane, com uma postura ecumênica, como ela tinha, assim, na sua essência, conseguia fazer
a costura e a mediação entre visões tão diferentes, não só do patrimônio, mas sobre a vida em si. Então, belos edifícios, belos casarões eu me deparo cada vez que eu abro a porta da minha casa e saio para transitar pelo centro. Meia quadra mais adiante, eu sempre me deparo com esse totem que marca um dos pontos de partida, ou de chegada, ou de parada do Museu do Percurso do Negro no centro da cidade. E eu acho que essa era uma outra faceta da Briane, de não só compreender a diversidade, mas respeitar a diversidade, dar voz à diversidade nos trabalhos. E ela, o Pedro Vargas, eu acho que foram essenciais para que esse museu aberto do negro no centro da cidade fosse sendo estabelecido em algumas estações, sendo que uma está pertinho aqui de nós, bem no eixo da Sepúlveda aqui. Então, eu me lembro, toda vez que eu saio, que eu ponho o nariz para fora de casa, como é importante respeitar e valorizar a diversidade brasileira, ainda mais nos tempos que nós vivemos. Então, o percurso do Museu do Negro no centro, eu acho que é um desses aprendizados que, cotidianamente, eu me lembro dela. Aqui, só para quem não é de Porto Alegre ter uma ideia da Praça da Alfândega, no início nas primeiras décadas do século XX, implantada, recém-implantado, um projeto de desenho urbano excepcional para a cidade, mas numa área que estava muito degradada na época do monumento, né? Todos os dias, praticamente, eu passo na Rua da Praia, na chamada Rua da Praia, que não tem praia, numa cidade que não tem rio, na verdade, é um lago, né? E eu vejo as pessoas que antes se aglomeravam para conseguir passar na imensidão de interferências que havia, na deterioração dos pisos, que a gente tinha que desviar de buraco, de barraca, de uma série de elementos, a quantidade de gente que se apropriou dessa rua de novo e pôde transitar de novo nessa rua. Particularmente um espaço que, se vocês, não sei se prestaram atenção, é bem no canto, aqui atrás, da onde nós, para frente do palco, mais atrás de vocês, que é uma alameda ali com cafés que tem hoje, era o espaço mais horroroso dessa praça. Ninguém chegava perto desse lugar, as pessoas evitavam passar por ali, e o que a gente vê hoje, depois da batalha da Briane, primeiro para nos convencer de que, sim, era viável, era importante, dava para fazer, ia trazer um oxigênio para um lado da praça que era negligenciado pelos moradores, pelos transeuntes, enfim. E a gente vê, hoje em dia, a praça completamente cheia. Naquele lugar, as pessoas vão lá, frequentam, soltam pandorga, jogam damas, enfim, lugares que antes a gente evitava e que hoje são apropriados pela população que mora no centro. Aqui a pegada África, que fica pertinho de onde nós estamos, marcando essas referências culturais no território, né? Não só aquelas consagradas, mas aquela outra história que enfim, a sociedade exclui nas suas narrativas, né? Aqui o Torelli se referia à escadaria da Praça da Alfândega, que poderia ter sido simplesmente reenterrada, porque, na verdade, estava colocando mais questionamentos de como preservar essas referências arqueológicas, como é que vamos incorporar isso no projeto, não vamos, de que forma, enfim. Poderia ter apenas uma placa ali dizendo, aqui, flechinha,
trapiche. Mas não, está lá uma praça da alfândega, um trapiche desenhado pelo Joaquim da Fonseca, né? É óbvio que tem a mão delicada e cuidadosa da Briane nessas pequenas decisões que fazem a diferença sobre os nossos espaços. E aqui estamos nós hoje na Praça da Alfândega, que era um espaço degradado, que a gente não enxergava ao redor, enfim, da deterioração, da falta de cuidado que houve ao longo do tempo. E, particularmente, nessa parte da praça, olhando aqui para a direita de vocês, para a nossa esquerda, que é a Avenida Sepúlveda, que era um lugar, eu vou mostrar uma foto para vocês dos anos 70, mas ele estava muito pior na virada do século XX para o século XXI, e lá atrás o Portão do Cais. Era um espaço que a gente praticamente só ia quando queria fazer uma visita pelo Guaíba com o Cisne Branco, né? Porque era um espaço degradado, enfim, e até a placa que marca ainda o nível que chegou a enchente de 41, foi cuidadosamente guardada por ela, porque senão teria sido descartada junto com os entulhos da obra, né? Aqui era a Avenida... Esse espaço que a gente está ali, a partir ali do bar, à nossa direita, isso aqui era nos anos 70. Na virada do século, vocês não imaginam o que era de degradado esse espaço e como os moradores do centro, os visitantes do centro, as transeuntes do centro, não passavam perto da Avenida Sepúlveda. Foi um espaço subtraído da cidade, até ser novamente devolvido com qualidade, enfim, e hoje é o lugar em que tantas manifestações sociais acontecem, particularmente, né, nos últimos meses, as manifestações pelo Cais Mauá, né? Bom, deixa eu voltar aqui uma... estando de frente para a Sepúlveda, olhando para nós aqui, à direita, vocês veem um prédio ali que tem um edifício que tem uma faixa azul, né? É um edifício que é ocupado parcialmente hoje, bem parcialmente, por uma parte do Ministério do Trabalho, né, que nesse governo deixou de existir também. E num trabalho que o IFAM realizou a partir do inventário de referências culturais, junto com a população negra dos municípios de Pinheiro Machado, Bagé e outros, acompanhado por um historiador, Oliveira Silveira, que é bem importantíssimo aqui para nós no Rio Grande do Sul. O Oliveira Silveira se referiu a esse terreno onde está esse edifício com a faixa azul, que, se vocês olharem por aí, eu acho que já vão conseguir enxergá-lo, que destoa completamente da ambiência, não só da Sepúlveda, mas do centro da cidade. O Oliveira Silveira nos alertou: olha, esse espaço era um espaço de vivência dos negros em Porto Alegre, era um espaço de vivência dos trabalhadores, dos estivadores do porto, e ele foi usurpado da cidade na época da ditadura militar. Bom, aí fizemos uma reunião com a Briane sobre isso, né? E ela imediatamente foi fazer um trabalho de detetive, né? Foi na prefeitura, falou com as secretarias, olhou nos arquivos, descobriu que esse lugar era uma praça, estava gravado no plano diretor como praça, portanto, não tinha habite-se, que ele não tinha recebido aval do Corpo de Bombeiros, porque é uma verdadeira arapuca, não tem a menor condição de colocar uma escada de incêndio, enfim, e, sabendo disso, o Ministério do Trabalho usa praticamente só o térreo hoje, são 11 andares desocupados.
O auditório fica no 11º, só tem saída por elevadores. Então, é um prédio assim, totalmente inviável, né? E, em função disso, também, a gente fez algumas reuniões com os superintendentes que se sucediam. Cada ano era um superintendente diferente. A Briane foi atrás de um outro espaço no centro para relocar esse setor do Ministério do Trabalho, que, na época, ainda gozava de prestígio, enfim, e da compreensão da importância dos ideais que defendia, né, o Ministério, e se encontrou, então, em condição semelhante, atrás da Prefeitura Velha, da Prefeitura Nova, aliás, um edifício do INSS, também parcialmente destruídos. Então, a ideia era levar essa atividade do Ministério do Trabalho para esse prédio também federal, lá atrás da Prefeitura Nova, e devolver a praça para a cidade, o que significa implodir o prédio, naturalmente. Eram sonhos bem ousados para a época. Aqui tem uma foto que a Briane encontrou, de dentro do Cais do Porto, olhando para a Sepúlveda. A gente ainda vê à esquerda o largo que antecede ali a Secretaria da Fazenda do Estado. Mas, lá, à direita, a gente não enxerga mais o prédio da antiga alfândega, né? Aquele branco ali atrás da grade. Meu apontador aqui não está funcionando. Mas é aquela visão que se tinha a partir da praça, olhando o edifício da alfândega, e na praça anterior ali foi construído, então, esse edifício. E a Briane me mandou uma mensagem. Querida Ana, entrevistamos o senhor Cavalheiro, porque ela foi além, ela não ficou só nos arquivos da prefeitura. Entrevistamos o senhor Cavalheiro, estivador de 95 anos, que entrou na estiva em 49, ainda hoje com boa memória, forte e rijo. Parece que a gente vê ela falando isso. Sob a denominação de Almirante Negro ou João Cândido, não há nenhuma referência, porque o Oliveira Silveira se refere que os estivadores chamavam de Praça Almirante Negro, que foi o último marinheiro castigado pela Marinha Brasileira, ainda no século XX, que iniciou uma revolta entre os marinheiros, né? E ficou estigmatizado, foi preso, perdeu o posto de marinheiro na Marinha Brasileira, mas, em sua homenagem, o Aldir Blanc fez aquela maravilhosa música, o Almirante Negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Então, o Oliveira Silveira diz que os estivadores denominavam já aquela praça como Almirante Negro. Disse ele, diz a Briane, os que nos ajudaram foram o Brizola, o João Goulart e o Getúlio. Tudo começou porque a frente do portão do cais era o local de chamada dos estivadores, conforme os navios iam aportando e precisando de trabalhadores para a descarga. Eles ficavam ali, até 600 trabalhadores, em época de muito movimento portuário ou relento. A sede do sindicato, a esse tempo, já era na André da Rocha. Os portuários pediram a área ao Getúlio, que concedeu de boca. Mas ele não tem certeza da existência de um documento de doação. E eles, com meios dos próprios estivadores, contribuição voluntária, foram construídos um prédio para abrigá-los, onde havia uma cantina que Cavalheiro chegou a gerenciar por um tempo. Quando a construção do prédio estava no primeiro pavimento, a ditadura tomou a construção e expulsou de lá os estivadores. O DEPREC, com pena, permitiu que eles usassem o refeitório desativado para se abrigar. Mas, na verdade, aquele era um largo, um espaço público de ingresso na Sepúlveda, correspondente àquele de frente à Secretaria da Fazenda, como bem mostra a foto. O reforço do caráter monumental da avenida, onde os estivadores se aglomeravam, esperando a chamada para entrar no porto. Beijo, Briane.
Então, eu acho que isso mostra o cuidado, o carinho que ela tinha com a cidade, com essa praça, com o centro, e que hoje eu posso usufruir como moradora, não só eu, mas todos vocês. E eu achei muito lindo um hidrante que tem ali perdido no meio de um canteiro, de um morador de rua que também se apropriou do lugar e colocou ali: a vida é bela. Viva Briane! Muito obrigado, Ana, pelo depoimento tão completo, tão emotivo. Passar a palavra ao amigo Custódio, que também trabalhou com a Briane aqui em Porto Alegre. Bom, boa tarde a todos. Eu também estou muito honrado de poder participar dessa homenagem junto com meus colegas daqui, de Brasília, do IFAM, que ao longo do tempo tivemos sempre um bom interlocutor, que foi a Briane. Eu também vou ler, porque na minha idade eu me perco. Vamos lá. Esse 21º Congresso, que tem como lugar a Praça da Alfândega, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, homenageia a nossa querida arquiteta Briane Bica. Briane Elizabeth Panitz Bica, ex-conselheira do IAB, por sua reconhecida trajetória profissional, nacional e internacionalmente, em defesa do patrimônio cultural, da arquitetura e do urbanismo, atuou em grande parte de sua carreira como técnica do IFAM. Com múltiplas qualidades, Briane era ativista, posicionada, persistente, mas basicamente era agregadora. Ela sempre conduziu tudo com muita alegria, harmonizando divergências com firmeza decorrente do amplo repertório e do profundo conhecimento técnico. Gentil e afetuosa, com serenidade e simplicidade, costumava envolver a todos, buscando definir sempre todas as soluções por consenso. Nem que isso durasse uma vida, ela conseguia consenso. Com notável formação acadêmica, ela cultivou experiências, referências e muitos amigos por onde passou. Arquiteta pela URGS, com doutorado em planejamento urbano em Grenoble, especialização em conservação arquitetônica em Roma e pós-doutorado em conservação do patrimônio histórico em Paris. Eu conheci a Briane entre 78 e 79, quando ela foi designada pelo IFAM, pela DTC do Silva Teles, da Silva Braga, para avaliar o meu projeto do plano diretor para São Miguel das Missões. Ela contribuiu significativamente com sugestões para a proteção da ambiência das chamadas ruínas missioneiras. E isso foi determinante para que São Miguel recebesse, em 83, a Declaração de Patrimônio Mundial. E para que hoje tivéssemos uma ambiência típica de cidade-jardim, sem querer fazer qualquer comparação, mas, ou seja, terrenos ajardinados e arborizados no entorno do monumento. Desde então, eu acompanhei sua presença marcante em várias etapas da trajetória do IFAM. Briane participou dos 2 principais projetos de preservação do patrimônio brasileiro, o Programa das Cidades Históricas, formulado nos anos 70, e o Monumenta, nos 90. Em Brasília, onde fixou residência, participou do processo de tombamento do plano, isso já foi dito, e da formulação das diretrizes para sua preservação. E isso foi fundamental para o título de Patrimônio Mundial. E, após aposentar do IFAM, assumiu a coordenação de cultura do escritório da Unesco, em Brasília. No sul do Brasil, ela foi pioneira no incentivo à preservação do patrimônio de imigração alemã e como decorrência da italiana, fomentando a pesquisa, a documentação por inventários e o intercâmbio, principalmente com técnicos da Alemanha. Isso desencadeou a proteção de edificações dos centros históricos, de paisagens e de percursos que eram considerados, então, pejorativamente, como casas de colonos,
mas que hoje fomentam o turismo cultural. Significativo nesse processo foi a atuação da Ana Meira, que deu prosseguimento a este trabalho, onde a Briane foi fundamental. Quando ela voltou aos Pagos, em Porto Alegre, ela participou de ações e movimentos para a preservação do patrimônio desta cidade. Sua iniciativa foi fundamental para a preservação da Igreja Martin Luther, um exemplar significativo de arquitetura precursora vinculada ao movimento moderno, que estava ameaçada de demolição pelo projeto da Terceira Perimetral. A principal justificativa defendida por Briane não foi pelos valores teóricos, mas pelo referencial de memória para a comunidade do entorno, que estruturou o bairro e que veio antes. Nesse processo, ficou evidente que, quando a situação se impõe, e que situação, como ela dizia, as alternativas para a preservação se apresentam. Logo, ela assumiu a coordenação local da unidade executora do projeto Monumenta, com o prefeito Raul Ponte, e, provavelmente por sua competência, permaneceu em sucessivas administrações municipais, conseguindo, pela continuidade, significativos resultados na recuperação de espaços e na restauração de edificações do centro histórico em obras públicas e privadas. A sua obra de arranque foi a recuperação do portão central do Cais do Porto, onde buscava incentivar a preservação e utilização do conjunto de armazéns desocupados, e que ainda continuam. Suas maiores contribuições, no entanto, foram os projetos para o eixo Sepúlveda, Praça da Alfândega, Praça da Matriz, além da incansável condução para recuperar o mercado público após o incêndio. Ela tinha enorme afeição por essa praça, a Praça da Antiga Alfândega, e por sua utilização dinâmica. Foi responsável para propor a instalação em caráter permanente dessas esperas que hoje ancoram as barracas da Feira do Livro, para evitar com que as pessoas destruam a pedra portuguesa em cada evento da praça. Aqui ela envolvia todos os usuários, os donos das bancas, os artesãos, os administradores culturais, buscando sempre contemplar necessidades e soluções, e sempre ligada à sustentabilidade do patrimônio. Por sua ética exemplar, Briane era reconhecida e respeitada por todos com os quais tinha interlocução. Nas inúmeras reuniões que participava todo o tempo, sempre apontava tudo o que se tratava numa cadernetinha, desde cima até embaixo. Ela preenchia aquilo minuciosamente, com os temas, com as propostas de encaminhamento, com as ideias, com as referências, as pessoas, os telefones. E ela era uma caminhante. Ela circulava a pé pela cidade. E, ao longo do caminho, ia encontrando conhecidos, parando e renovando as relações. Contribuiu em muito para essa cidade. O primoroso restauro do monumento a Júlio de Castilhos, na Praça da Matriz, foi sua grande realização, a última grande realização. No Dia do Patrimônio deste ano, no 17 de agosto, o IAB denominou como Espaço do Patrimônio Briane Bica uma área na sua sede, no antigo Solar Conde de Porto Alegre. E hoje ela é a homenageada deste congresso. Na entrega da obra do módulo de serviços dessa praça, esse ano, cujo restauro leva a sua marca, cuja obra, não é restauro, é uma obra nova. Propusemos à Prefeitura Municipal homenagear o seu trabalho, denominando a Alameda dos Jacarandás com o seu nome, Alameda dos Jacarandás Briane Bica. Seria importante que essa proposta seja referendada por esse congresso e encaminhada formalmente pelo CAU e pelo IAB. Muito obrigado. Muito obrigado, Custódio. Bom, nós gostaríamos de convidar a vocês a fazer uso da palavra. Nós sabemos que tem muitos amigos da Briane aqui, muita gente que trabalhou com ela. O colega Rafael ali já pediu para se manifestar.
muito breve, agradecer, né, a iniciativa do Torelli e da Jurema para trazer essa, né, mais até do que homenagem àquele dia, né, Paulo? Mas eu queria pedir a palavra por 2 motivos. O primeiro, antes que eu esqueça, é ratificar aqui a proposta que o Custódio trouxe. Peço, inclusive, que vocês possam, quem puder de vocês, sentar e elaborar essa proposta para que a gente encaminhe para a plenária do Congresso, como uma aprovação do Congresso, que a gente encaminhar à Câmara de Vereadores para aprovação dessa proposta. E a outra é um relato breve, quer dizer, antes de homenageada, a Briane participou dos primeiros, a gente assumiu o compromisso de fazer esse congresso em janeiro de 2018. E antes de ser homenageada, a gente começou reuniões do Conselho Superior do IAB, dos nossos conselheiros superiores do Rio Grande do Sul, para pensar em como seria o congresso. E quando a gente leva essa proposta para junto dos conselheiros de fazer um projeto, um congresso na rua, né? E aí tínhamos 2 possibilidades, ou o Parque Farroupilha ou essa praça, né? A Briane foi, né, a primeira a realmente convicta de que esse era o modelo, né, a ser seguido, a qual, né, agradeço imensamente esse apoio. E outro no ano passado, nós organizamos no Dia do Patrimônio, um abraço ao patrimônio, e o abraço foi aqui na praça, e foi quando eu pude contar ao Paulo que a gente tinha aprovado no COSU, né, a indicação, ou a definição de que a Briane seria a homenageada. Quer dizer, né, nada mais justo, né, que essa homenagem seja, quer dizer, feita pela vivência que nós estamos trazendo aqui a esse congresso na praça, uma praça que é viva e que, de fato, a intervenção, né, mais do que uma restauração, foi uma intervenção que foi feita através do monumento nessa praça, que deixou a praça, de fato, muito melhor do que ela vinha ocorrendo nos seus usos, etc. Ela deu outra vida, de fato, à praça. Quer dizer, mostra como, mais do que o restauro em si, a gente precisa estar trazendo a praça de novo, a nova vida, etc., sempre, porque o patrimônio é isso, ele é vivo, né? E a Briane é um patrimônio do nosso patrimônio. Obrigado, gente. Bom, colegas, a palavra está em aberto. Alguém quer se manifestar? O nosso amigo Saraiva, eu vou levar o microfone até ele, porque ele está meio prejudicado aqui. Não, eu sei. Ah, tem um sem fio? O Saraiva, aquele senhor ali. É o entusiasmo. Boa tarde a todos. Eu não vou levantar, porque para mim é difícil ficar de pé. Né? Então, convivemos intensamente um grupo até aqueles anos 70, final dos 60. Poucas pessoas saíam do Rio Grande do Sul em direção à capital federal para uma aventura de trabalho. Né? Muito poucos. O principal foi o Getúlio Vargas mesmo. Né? Bom, o que aconteceu? Naquela época, Miguel Pereira, naquela época do governo militar, Miguel Pereira assume a direção da Faculdade de Arquitetura de Brasília. E Miguel era um bom visionário. Né? Tratou de montar 2 equipes. Né? Uma equipe de jovens professores de todas as principais capitais, principais escolas e cidades envolvidas com aquele processo, e uma outra, então, de jovens, e uma outra não tão jovem, de experientes professores, onde se incluía o professor Coutinho aqui. Né? Então, a primeira que foi, saindo de todos os lugares brasileiros, desde o Ceará até Porto Alegre, um grande número de São Paulo, etc.,
um grande número de colegas professores com experiência de ensino foram viver em Brasília e trabalhar no Instituto de Arquitetura, no Instituto Central de Artes nesse tempo, porque eram as primeiras turmas que estavam envolvidas. Depois ocupamos o ICC e criamos uma escola de arquitetura dentro do ICC. Então, isso foi um período muito vivo e muito interessante, experiências fantásticas de trocas. Briani fez parte, junto com Paulo Bica, dessa experiência. Miguel convidou Bica, convidou a mim, Elizabeth, que também está aqui, um número grande de colegas arquitetos gaúchos, para os mais jovens, para irem trabalhar em Brasília. E os bem experientes também foram, na frente. Bom, foi um período muito interessante. Eu faço menção a isso porque também foi uma abertura. O Rio Grande do Sul sempre foi extremamente fechado, como dizia a colega que se referiu a Pedras Altas, a um lugar remoto, distante, lá no fundo. Nenhum brasileiro saberia onde fica Pedras Altas. E o Rio Grande todo padece, sempre padeceu dessa condição de ser fronteira distante. E, ultimamente, isso foi corrigido através dessas experiências, onde nós todos participamos. O convívio com a Briani foi muito intenso. Todos os colegas já se referiram às suas experiências, às suas habilidades profissionais. Não vou fazer isso porque seria repetir. Acresce disso alguma coisa muito bonita que, dentro da linha da generosidade, que Briani e Paulo Bica foram grandes viajadores, andaram por toda a parte do mundo e eles abriam, na medida em que iam para esses... até desde o Alegrete, andaram por toda a parte. E havia uma grande qualidade, é que, por onde fosse, eles abriam a sua casa aos filhos dos amigos, e aos sobrinhos. E, então, a quantidade imensa de jovens, onde se incluía o meu filho, que com 20 anos, meu filho mais velho, ele já estava em Paris estudando, meu filho vai e fica em Paris uma série de meses, aproveitando da generosidade dos dois. Beta também participou de tudo isso. Então, nós sempre contávamos com essa porta aberta da Casa dos Bicas, aonde eles estivessem. E a Briani segurava a ponta dessa qualidade. O Paulo Bica também, mas hoje a homenagem é para a Briani, não é para ti. Bom, houve também um fato conosco que os dois possuíam uma casa belíssima em Gramado e um dos filhos meus foi fazer turismo e hotelaria em Canela. Lá foi o filho habitar na casa deles e fazer o curso inteiro na Casa dos Bicas, em Gramado. Bom, é pouca coisa, mas que vai acrescendo alguma coisa a mais na linha dessa generosidade que o casal sempre teve e que a Briani sempre desempenhou. É só uma pequena contribuição. É isso aí. Bom, a palavra está em aberto. Muito obrigado ao amigo Saraiva. O professor Paulo Bica vai usar a palavra. Bem rapidinho. Vou me ater naquilo que foi mostrado pela Ana Meira, o castelo de Pedras Altas ali. Por que muito rápido assim? Porque talvez tenha sido uma das últimas utopias da Briani. E, como sempre, ela movia tudo que fosse necessário e possível para atingir um objetivo
não, evidentemente, por razões pessoais, mas pela convicção que ela tinha da importância, né, daquilo que estaria, digamos, no final do trajeto. E eu me lembro que ela ia a Brasília, falava lá com o ministro, que no tempo era o governo da Dilma, aqui, né, falou com o Raul, falou com os deputados, enfim, a sua maneira de ser, juntava, né, juntou tudo que era livros que tinha sobre o Assis Brasil, enfim, e leu tudo e tal. E eu me lembro que, com muita frequência, eu acordava, às vezes, enfim, 5 horas da manhã, e daí um pouco me dava conta de que ela não estava na cama e estava ela lá no escritório, lendo, trabalhando, redigindo coisas, né, que diziam respeito ao Castelo das Pedras Altas. E acho que, finalmente, conseguiu, né, aquilo que pretendia, né, que é a preservação, né, do castelo, né, e foi uma das suas últimas utopias, mas uma utopia que ela sempre acreditava, né, e trabalhava, enfim, né, as últimas lembranças que eu tenho dela, né, no seu envolvimento com, né, a luta pela preservação de um bem histórico e cultural, do Castelo de Pedras Brancas. E, em nome do Diogo, da Sofia e meu, quero agradecer, dos sobrinhos que aqui estão também, quase filhos, agradecer essa maravilhosa, né, homenagem que vocês estão prestando a Briane, e tudo aquilo que vocês disseram a respeito, enfim, me fez chorar, me fez ficar alegre, enfim, é como eu estou vivendo esse momento, assim, né, com emoção. E a emoção, né, por vezes se manifesta na alegria e por vezes se manifesta na tristeza, mas jamais na indiferença, enfim. Muito obrigado mesmo, e um beijo a todos vocês, inclusive no Filipinho e no Custódio, né? A Su vai falar? Bom, gente, se alguém ainda quiser fazer uso da palavra, Júnior, por favor. Fica aqui na frente. Eu sou o Júnior, sou de Brasília. Os novos amigos Antônio, estou tentando vender esse peixe, mas não está fácil. Eu vou falar de um episódio que é uma marca de um processo que já foi, de certa forma, discorrido pela Jurema. Em 1987, um jovem profissional, recém-graduado, vindo de São Luís do Maranhão, ficou 1h30 ouvindo da sua colega, que também era recentíssima graduada, a Lila, em Brasília, a respeito de um episódio que foi extremamente marcante, assim, um episódio que causou um espanto e, ao mesmo tempo, um orgulho extraordinário num conjunto de pessoas que militavam, que atuavam, que viveram com a Briane todo o processo de pensar Brasília como uma possibilidade de um consagramento, né, naquilo que ela tem de identidade e expressão simbólica da cultura moderna brasileira. E a gente era parte daquele processo. Nosso cotidiano durante uns bons meses era desenhar, escrever, fotografar, organizar e mostrar para a Briane, para ela, com a sua capacidade, generosidade, amizade, sem perda da visão crítica, da capacidade crítica, orientar para onde nós iríamos e como tudo aquilo seria capaz de ser mostrado para a Unesco no final, mas antes para um cara chamado José Aparecido de Oliveira, o governador de Brasília, um prefeitão, como sempre foi, um governador. Sem ele, nada disso chegaria à Unesco. E, como tal, esse trabalho quase chegou do jeito que foi por anos, né, pensado e programado. Mas um belo dia este governador disse: não vai ser desse jeito, a banda vai tocar de outro jeito, vai tocar de outra forma, vocês não estão com toda a razão.
E assim foi. E assim realmente foi. Mas o episódio, na sua essência, é o dia que a Briane encarou o José Aparecido de Oliveira. Nós, era um jovem profissional, já estava aprendendo a ser um pouquinho mais forte nas nossas lutas políticas dentro do Sindicato dos Arquitetos, do IAB. Vimos o quanto que na relação, no cotidiano da vida profissional, da sua, eu diria até ativismo profissional, você é capaz, ou melhor, você tem que chegar naquele dia enfim, chegar ao dia em que o seu papel de representação tem que ser muito mais forte do que a possibilidade de vencer, ainda que no campo das ideias. Ela estava diante do governador Aparecido, o governador Aparecido não aceitou o conjunto de formulações, eu não vou dizer teórica, mas o conjunto de formulações do pensamento sobre o que é a configuração, a morfologia de Brasília para virar o que, em 7 de dezembro, virou patrimônio cultural da humanidade. Sem Briane, sem aquela generosidade, que é aquela amizade, mas principalmente aquela força de representação e bravura, eu não gosto muito dessa palavra nesses tempos sombrios que vivemos, mas uma espécie de braveza, de bravura gauchesca, rodou a gaúcha, enfrentou o Aparecido, não levou o picolé, mas fez a gente muito feliz. Obrigado, Júnior. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos, agradecer especialmente ao IAB e ao presidente Rafael Passos, que desde o início foi extremamente acolhedor da proposta de fazermos essa homenagem à Briane, né? Agradecer a todos que aqui tiveram e também àqueles que não tiveram. Eu não posso nem nominar as pessoas que pediram que nós as representássemos aqui, porque com certeza eu ia cometer muitas injustiças. Mas só de Brasília esse salão ia estar 3 vezes mais cheio de pessoas que não só amavam a Briane, como gostariam de estar presentes aqui. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Vamos em frente.